terapeuta de luz, seja muito, muito, muito bem-vinda ao nosso 6º dia da jornada de autotransformação. Estou muito feliz em te ver aqui de novo, em plena segunda-feira, né, animada, para iniciar essa semana de luz, né, essa semana maravilhosa. E a gente vai fazer hoje, né, o nosso 6º dia da nossa jornada de autotransformação. Super feliz em te encontrar aqui, né? A Vidal já entrou aqui, a turma já está entrando, todo mundo animado para a gente poder fazer aí o nosso exercício do nosso 6º dia, né? Trabalhando com os métodos de concentração do cientista Grigori Grabovoi. Eu estou super, super animada para trabalhar esse exercício com você hoje. Então já vai se acomodando, já vai se sentindo confortável aí, onde você estiver, dentro de casa, né? Seja na sala ou no quarto, ou se você estiver num ambiente externo, para que você possa se conectar, né? Iniciar esse trabalho de autotransformação. E para quem que é indicada essa jornada? Essa jornada é indicada para terapeutas integrativos. Caso você não seja, também é super convidado, né? E você que é terapeuta integrativo, pode trabalhar com essas práticas do Grabovoi antes de fazer qualquer, né, antes de iniciar essa jornada. É importante ter um objetivo em mente, ter, né, algo que você queira manifestar, né, que você queira trabalhar, alguma situação que você queira mudar, melhorar, né, ou algum projeto que você queira iniciar do zero, trabalhando essa jornada de autotransformação. Para eu transformar algo na minha vida, primeiro eu preciso me transformar. E depois, né? Depois que você já tiver esses exercícios em mãos, já tiver as sequências numéricas, etc., você pode aplicar no seu cliente de terapia integrativa, né? Encaixado em algum pacote que você já tenha, né? Que você já esteja trabalhando com ele, ou fazer um pacote separado específico para essa jornada de autotransformação. Então é extremamente útil para os seus atendimentos. No final dessa jornada, no final do dia de hoje, eu deixo aqui uma dica poderosa para os seus atendimentos de terapias integrativas, que eu tenho certeza que você vai conseguir, né, resultados positivos trabalhando com essas dicas que eu estou passando todos os dias após os nossos exercícios dessa jornada de transformação incrível. Para quem não me conhece, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativos a acelerar os resultados dos seus clientes, aplicando esses números. Eu sou uma apaixonada pela área de neurociência, também sou coach, né? E também sou formada em programação neurolinguística, PNL, mas a minha especialidade maior são os números de Grabovoi, e que eu tenho um grande prazer em estar aqui junto com vocês nessa linda comunidade do Sempre Fluindo, para a gente construir junto essa nova egrégora de abundância em todos os sentidos que nós merecemos, né? Eu mereço, vocês merecem, né? E o seu cliente de terapia integrativa também tem certeza que merece, né? Então, se você gostar aqui dessa jornada, se você gostar dessa experiência que a gente vai ter aqui hoje, não deixa de compartilhar aqui essa chamada, né, que a gente está fazendo, não deixa de levar para aquelas pessoas que você conhece, para os terapeutas, e outras pessoas que às vezes nem são terapeutas, mas podem também trabalhar com essas práticas por si só, e de nos seguir aqui, né? De compartilhar aqui, né? De curtir aqui, de compartilhar, e também para aqueles que não nos seguem ainda, para nos seguirem. Então, fico feliz que a turma já está entrando aqui, todo mundo animado, para a gente poder fazer aqui um momento fantástico voltado para a jornada de autotransformação. Eu quero inicialmente, antes da gente fazer o exercício de hoje, lembrar que se você estiver iniciando hoje, não tem problema nenhum, mas especificamente terá que fazer o exercício de hoje, do 6º dia, ok? Então, caso você não faça, enfim, você resolva revisitar esse exercício que vai ficar aqui gravado nas nossas redes, não revise o exercício de hoje no dia de amanhã. O exercício do dia 6 tem que ser feito no dia 6 do mês, ok? Então, só no próximo dia 6 é que você vai poder revisar novamente esse exercício. E, Loma, posso revisar esse mesmo exercício que vai ficar aqui gravado em outros momentos do dia? Pode sim, não tem problema nenhum. Você pode revisar
quantas vezes você quiser, a sua intuição que vai dizer. Você pode fazer essa prática gastando quanto tempo quiser. Ah, eu quero fazer mais tempo, porque é um projeto importante, porque eu quero ter um tempo maior de foco, não tem problema, tá? Pode gastar aí, sei lá, 10, 20, 30 minutos, 1 hora, ok? Então, nas situações mais urgentes, eu costumo fazer as práticas Grabovoi durante mais tempo, né? Quando as situações são um pouco mais críticas. Mas quando não são críticas, eu costumo fazer um pouquinho menos de tempo, tá? Eu faço essas práticas aqui que a gente vai fazer, eu costumo gastar uma média de uns 8 minutos em cada uma. Como a chamada é muito breve, nós vamos gastar pouquinho tempo, mas você pode revisitar depois. Caso você queira também deixar, né, ter aí um papelzinho do lado, um caderninho do lado, para anotar os exercícios, né, principalmente as sequências numéricas, você pode deixá-las guardadas depois e fazer esse exercício depois por si só. E um outro ponto interessante aqui é que são 3 exercícios dos métodos de concentração. O primeiro, ele costuma ser mais abstrato, ele costuma ser um pouco mais sem nexo, sem sentido, tá? Não se preocupa com isso. Ah, Lomó, não consegui fazer esse exercício de hoje, muito esquisito. Não tem problema não. Passa o primeiro e vai para o segundo exercício, que são as 2 sequências, uma de 7 dígitos e uma de 9 dígitos. Porque aí, com os números, fica um pouco mais fácil de você se conectar e de você trabalhar o seu objetivo fazendo essas práticas, tá? O terceiro exercício, nada mais, nada menos, é do que um texto muito breve, é um parágrafozinho, né, que o Grabovoi coloca, que também parece um pouco sem nexo, também parece um pouco profundo, um pouco sem sentido, mas serve mais como uma visão filosófica para a gente pensar um pouco a respeito, né? Para a gente poder pensar de uma maneira diferente, com um ponto de vista diferente. O ponto de virada daquele cliente de terapia integrativa que realmente alcança resultado com os números de Grabovoi e o que não alcança, está voltado por uma chavinha interna, que é uma mudança de ângulo, uma mudança de ponto de vista, uma mudança de foco, tá? Então, tudo em relação às práticas do Grabovoi estão relacionadas com mudança de percepção, a forma que você encara aquela situação. Então, por exemplo, o que é problema para mim pode não ser problema para Eudilene, por exemplo, tá aqui conosco, né, Eudilene? O que é algo muito grave, né, para o Severino que está aqui conosco hoje, pode não ser, né, nem um pouco grave para mim. Pode ser uma coisa leve para mim, tá? O que é um problema de grau 10 para o Vidal, que também está aqui conosco, Leonardo, pode não ser problema nenhum, pode ser problema de grau 1 para Eudilene. Então, o que eu estou falando aqui é que varia muito. E o ponto de virada nos números de Grabovoi é justamente fazer um problema de grau 10 se tornar gradativamente problema de grau 7, 5, 3, 2, até não se tornar problema mais. E até aquele problema ser convertido numa solução. E o que eu trago aqui também, às vezes, algum projeto que aparentemente é muito difícil, algo muito complicado de ser alcançado, né? O que pode ser algo quase impossível, a gente pode trazer aquilo para se tornar gradativamente mais e mais possível, tá? Mais factível. Porque para o Grabovoi, tudo pode ser revertido, tudo pode ser resgatado, tudo pode ser alcançado, tudo pode ser criado ou manifestado. Então, nesse ponto de vista, tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de percepção, tá? Então, clientes que me procuram para a gente poder fazer um processo de transformação, que eu aplico, né, que é o funil sempre fluindo, com eles, né, que é especificamente para os números de Grabovoi, muitos me procuram desesperados. E foi muito interessante que há poucos dias atrás eu estava com uma pessoa com um problema seríssimo, um problema psicossomático, né, de saúde mental, e ela vinha com um problema, sim, na primeira sessão, aquela coisa assustadora, né, que para ela era algo assustador e para mim, eu sabia que era possível reverter,
né? Então era uma questão de perspectiva. Claro que eu estou fora da situação, ela está dentro da situação. E aí poucas sessões depois, ela chegou e falou comigo assim: Aloma, agora eu estou entendendo o que você fala, de como que é enxergar nós de fora da situação, né? Nós, como é eu me enxergar eu fora, como se fosse uma espectadora, e não como se eu estivesse sofrendo da forma que eu estava sofrendo. Então, ela mudou a percepção. E aí ela gradativamente já está se curando. Por quê? Porque ela mudou o ponto de vista. Isso não é fácil de forma racional, tá, gente? Não pense que isso é simples. Quando eu chego para você e faço aqui num papinho, aqui numa chamada rápida de poucos minutos, e eu conto isso para você e você aplicar isso na sua vida. Isso não é simples. Com os números, com as práticas, que grande parte, né, mais de 90% das práticas de Grabovoi são com os números de Grabovoi, com as práticas é possível fazer essa reversão. É possível fazer essa reversão inconsciente. Porque quando a gente muda a percepção, a gente muda o ponto de vista e a perspectiva, não é uma ação consciente, não é uma ação cerebral, né? Não é como eu sentar com você, para quem toma aquela cervejinha, para quem bebe, né? Numa mesa de bar, e para quem não bebe, para a gente tomar um café, tomar um suco. E eu chego para você, né? A gente almoça junto, a gente janta junto, e eu chego e te conto, né? E dentro daquele meu argumento você compra a ideia e vai embora e transforma a sua vida completamente. Não é assim que funciona. Quisera eu dizer que é assim. É algo mais profundo. É algo além do consciente, né? Grabovoi é além do consciente. Então, tudo é uma mudança de ângulo. É uma mudança de ponto de vista. Esses textos aqui, do exercício 1, do exercício 3, vão ajudar uma mudança de ponto de vista, né? E aí começa aquela mudança interna, né? Que é uma mudança mais profunda. É uma mudança de dentro para fora. Aloma, eu tô com uma questão que eu preciso eu quero muito que aconteça, tá? Tá indo tudo muito bem, mas eu quero um degrau a mais. Eu quero mais porque eu acho que eu posso mais, né? Eu quero atingir um degrau acima nessa área da minha vida. E não tem problema nenhum, você pode trabalhar Grabovoi para isso, né? Assim como você pode também passar isso para o seu cliente também, né? Geralmente os clientes eles procuram os terapeutas só quando eles têm problema. Mas na verdade, o terapeuta ele pode atender também, né? Através dos números de Grabovoi para esse processo de manifestação, né? Para aumentar degraus, né, na vida, independentemente da área. E é possível fazer isso trabalhando de dentro para fora, né? Para o seu cliente se tornar quem ele precisa se tornar, para ele começar a criar aquilo que ele precisa criar. E o processo é gradativo, ele é suave, né? Essa coisa de um dia para outro, às vezes uma questãozinha mais simples, né, ocorre. Mas quando a gente vai trabalhar um processo terapêutico, que é mais profundo, a gente está brigando com uma vida inteira de crenças limitantes. A gente está brigando com uma vida inteira de ideias, de concepções erradas, de percepções erradas. Então, é um processo mais profundo e que vem de dentro para fora, tá? Então, toda essa jornada você vai poder fazer, né, durante outros meses, durante os próximos meses, se você quiser, dependendo do tamanho do seu problema ou do tamanho do seu objetivo, tá? Conforme for o seu objetivo, você vai conseguir atingir de uma forma muito simples, né? Muito prática. Mas, se for algo mais elaborado, certamente você vai galgar aí um caminho, né? Um caminho que pode ser que leve, sim, um pouquinho mais de um mês, né? Pode ser que leve, sim, um pouquinho mais de 2 meses, né? Então, depende do tamanho daquilo que você busca trabalhar na sua vida. E uma vez você se autotransformando, você pode levar isso para o seu cliente também, né? Porque você vai ter uma história para contar. Né? Uma vez uma coach comentou comigo, que eu estava fazendo um processo com ela, muito querida, a Dani, e aí ela chegou para mim e falou assim: Aloma, para você levar para o outro, você tem que ter a sua história de sucesso para contar, né? E aí eu fico muito feliz aqui construindo essa comunidade linda aqui do Sempre Fluindo, que é uma comunidade de muita luz, porque eu tenho muitos cases, eu teria que gastar várias e várias lives com muitos cases de sucesso meu, né, pessoal, da minha vida, de pessoas que eu amo e que eu trabalhei com essas práticas, e de clientes
né, que me procuraram, de pessoas que me ajudaram também na validação do meu método, né, que é o Funil Sempre Fluindo, eu precisaria de muitas lives para poder falar de todos os cases de sucesso que aconteceram comigo, né? Eu brinco que a cada semana é algo novo que eu estou manifestando, é algo novo que eu estou criando, trabalhando com essas práticas incríveis. E eu não posso guardar isso só para mim, é por isso que eu tenho vocês aqui para a gente dividir esse conhecimento, né? E para que vocês também possam alcançar esse sucesso, né? Porque da mesma forma que eu atingi, qualquer pessoa pode atingir, e não tem sexo, não tem idade, não tem conhecimento acadêmico, não tem raça, não tem quantidade, né, poder aquisitivo. Qualquer pessoa, né, de qualquer origem, de qualquer cultura pode atingir esses resultados incríveis, né? Por isso que a gente está aqui para poder dividir junto e criar essa egrégora de abundância juntos, né? E a gente é capaz de fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro exercício dos métodos de concentração. Acredito que nessa altura você já deve estar com um caderninho aí, a turma já está entrando, né? A turma já está aqui conosco e você já deve estar com um caderninho para anotar também as sequências numéricas e para que você possa revisitar essas mesmas práticas num outro momento do dia para poder fazer junto. Por isso que eu faço questão de fazer um pouco mais cedo, para que você tenha aí até o resto do dia para trabalhar especificamente com a prática do dia, que hoje é a do dia 6, ok? Então, vamos lá. Dia 6, eu faço questão, né, assim, de forma proposital, né, para quem está nos assistindo aqui a primeira vez, de forma proposital eu leio para que você possa ouvir exatamente as palavras do Grabovoi. Por quê? Porque esses textos, eles ajudam o trabalho de expansão consciencial, né? Então, e de crescimento espiritual também. Então, esses textos, eu não posso trazer a minha percepção, a minha interpretação em relação a eles. Eles precisam ser, vocês precisam de ouvir, né? De ler ou de ter contato especificamente com essas palavras, tá? Que aí contribuem mais com esse processo de expansão. Eu vou ter uma interpretação, a Rosana, que está aqui conosco, vai ter uma outra interpretação, a Berenice vai ter uma outra interpretação. Cada um de vocês vai ter uma interpretação diferente e não tem certo e errado. Um Grabovoi é só uma questão de percepção, tá? Não tem julgamento, com Grabovoi não tem certo e errado, tá? Então, eu vou ler de forma proposital, de uma forma bem clara, bem pausada, para que você possa interiorizar e compreender esse primeiro exercício. Eu já dou um spoiler para vocês, o exercício de hoje ele é difícil, tá? Só o primeiro, os outros são de sequências numéricas, então, por favor, né, não saia se você não entendeu o primeiro, fica tranquilo, é só aguardar o segundo, que aí a gente faz o segundo juntos, tá? Mas já dou um spoiler que ele é bem abstrato e não tem problema se você não fizer, tá? Então, você vai observar aqui. Então, todos os 3 exercícios eu vou ler palavra a palavra aqui para você. Exercício 1 do dia 6, métodos de concentração. Vamos lá. Nesse dia, você se concentrará da seguinte forma. Muda a estrutura da consciência em densidade da concentração devido à percepção de objetos remotos. Esse caminho da concentração é conveniente aplicar quando você quer que um evento requerido aconteça em um local específico. Então, você precisa se concentrar sua consciência só nessa área. Esse método pode ser usado quando você não quer realizações de alguma situação num certo lugar que você o entende como desfavorável. Nesse caso, você tem uma quebra de informação negativa. Quebra significa deter, desconcentrar a consciência desse lugar. Como resultado, aparecendo a rarefação, trazendo a não realização de uma situação desfavorável. A realização de um evento desejado, numa escolha de um lugar, pode ser realizada com a ajuda da concentração da sua consciência, devido aos elementos remotos da sua consciência. Quando você usa aqueles elementos da consciência que são responsáveis por objetos remotos. Fazendo isso,
Você pode perceber objetos físicos reais, remotos, como você os percebe com o seu olhar usual. Ou você pode contemplar objetos remotos com a sua visão mental. Não há diferença do mental com o visual, segundo Grabovoi. E se fazendo isso, você fixa na sua consciência o evento que você gostaria de realizar em determinado lugar, o realizaria exatamente lá. Então, a essência desse método é assim. A parte mais remota da sua consciência, você usa para o local da informação. Ou melhor, ela é processada e o evento desejado é realizado totalmente. O evento acontecerá no local requerido, no local desejado. Preocupado com as forças destrutivas, o método de desfocagem, lembra de desfocagem, pode ser usado. Pela desfocagem da sua consciência, você pode fazer a informação negativa rarefeita, como se fosse pó, parando de ser percebida como se nunca tivesse existido. Então, se conecta. É um exercício um pouco difícil, só para facilitar para você, eu vou falar algumas palavras-chave que pode te ajudar a fazer esse exercício. Se concentrar no evento que você quer, no seu objetivo, tá? Se desconcentrar naqueles locais em que você não quer que ocorra esse objetivo. Desconcentrar através de uma desfocagem ou rarefação do seu objetivo naquele local, para que ele possa ser criado em um outro local, naquele que você considera favorável, né? Então, respira fundo. Respira. Inspira mais uma vez. Expira. Acalma internamente. Visualiza com muita calma, com muita suavidade, o seu objetivo sendo concretizado, com riqueza de detalhes, colorido, com riqueza de detalhes, dentro da sua consciência, dentro do seu pensamento. Você já está com outras pessoas, você já está celebrando esse objetivo sendo concretizado. Você já está comemorando. Aquela sua ansiedade para a concretização pode ser eliminada gradualmente, porque você tem certeza absoluta, você não tem dúvidas de que ele já está sendo manifestado nesse momento. Respira mais uma vez. Respira. Traga aquele provérbio popular de que para tudo tem um jeito. Expira. Para tudo tem um jeito e tudo pode ser revertido. Tudo pode ser resgatado. Inspira de novo. Expira. Pense mais uma vez no seu objetivo. E vai se preparando aos poucos para o nosso segundo exercício dos métodos de concentração. Vamos lá, primeira sequência numérica de 7 dígitos, 19548337. 19548337. Sequência de 7 dígitos, se conecte com ela. Veja os números dançando ao redor de você.
como se eles brincassem com você, como se eles fossem vivos. 95483 e é como se eles cochichassem no seu ouvido sobre o seu evento, o seu objetivo, que já está sendo trazido para a sua vida prática, para a sua vida diária, para o seu dia a dia. 195483 195483 Se conecte, veja esses números grandes, do seu tamanho. Coloração branca, eles brilham também. É um branco brilhoso, um branco perolado. 194837 Respira fundo. Respira. Acalma um pouquinho o coração. Inspira de novo. Expira. Vamos nos desconectando dessa sequência de 7 dígitos para iniciarmos a sequência de 9 dígitos. 94321 099 94321 099 Respira de novo, como se você absorvesse a própria sequência na sua respiração. 94321 099 Como se ela entrasse no seu organismo também. Para toda questão, sempre tem uma forma positiva de resolver. Sempre tem uma forma positiva, mais fácil, mais leve, mais rápida de resolver. E essa forma positiva você já está começando a criar agora. 94321 099 Inspira mais uma vez. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. 94321 099 E aí você já começa a imaginar as possibilidades, os caminhos alternativos, todos os caminhos possíveis para se alcançar o que você deseja alcançar nessa jornada de autotransformação. E no final de algum tempo, você já vai ser uma nova pessoa e, consequentemente, você vai levar essa vibração mais alta para o seu cliente de terapia integrativa. 94321 099 Respira fundo. Expira. Aos poucos vai se desconectando dessa segunda sequência de 9 dígitos. Aos poucos você vai saindo do estado de concentração para voltar ao estado normal. E aí vem algumas palavras desse último texto, último parágrafo que o Grabovoi traz no terceiro exercício, que é uma forma de meditar sobre as palavras.
Tendo sido o mundo como se ele tivesse sido girado, você deveria sempre saber que algo resolvido, algo desconectado ou um mundo pressionado é sempre o mundo da unidade e harmonia e benção. Você deveria entender que há sempre o Deus abençoado ao lado de todos, e você pode ter essa harmonia só pela consciência que você tem de sempre ser eterno e permanecerá eterno. E nenhuma estrutura, nenhuma informação mudará essa vontade de Deus. Então ele traz o conceito de Deus ou universo ou criador, que ele trabalha com essa tecnologia criativa na criação de eventos, e ele traz o conceito de eternidade. Quanto mais você interioriza o conceito de vida eterna, de ausência do fim, de infinidade, maior a sua capacidade interna, na sua estrutura extrafísica, na sua consciência, no seu espírito, a sua possibilidade, a sua capacidade se torna estrondosamente maior para criar e manifestar aquilo que você busca na sua vida. Então, esses conceitos, embora abstratos, estranhos, né, do Grabovoi, principalmente nessa parte do ponto de vista de vida eterna, são conceitos extremamente avançados do ponto de vista vibracional. Aquelas pessoas que já começam a criar essa realidade de vida eterna, elas começam a mudar vibracionalmente todas as áreas da vida. Elas começam a dar um salto quântico tão grande que elas começam a chegar um patamar de desconhecer a existência de problemas na vida, tá? Então, várias dessas pessoas já estão vibrando na quinta dimensão ou dimensões mais elevadas. São pessoas que começam a absorver uma vibração elevada de eternidade, né, de ausência do fim, de infinidade, trazida de forma didática. O único cientista que traz isso de forma didática, né? O primeiro, ainda é o único, acredito que no futuro teremos mais, mas o primeiro que traz esse conceito de forma didática, de forma passo a passo, step by step, para que a gente possa trabalhar isso internamente e levar isso externamente para outras pessoas também, né? E levar isso externamente através daquilo que a gente está buscando, dos nossos objetivos e daquilo que a gente está criando na nossa vida através dessas tecnologias, né? Através da nossa consciência. Trabalhar número de Grabovoi é trabalhar o consciencial. Trabalhar a aceleração de eventos seus, pessoais, e do seu cliente de terapia integrativa, para acelerar a criação de evento, não tem como ser feito isso sem trabalhar a estrutura da consciência, a estrutura espiritual do seu cliente. O crescimento espiritual não é só para a gente achar bonito, né? Fazer assim com a mãozinha, achar bonito e se achar uma pessoa mais bonzinho ou mais boazinho do que os outros. O crescimento espiritual é uma tecnologia avançadíssima para a gente controlar tudo que tem ao nosso redor positivamente, sem interferir o livre-arbítrio de nada e de nem ninguém, né? E sem atrapalhar ou, causar algum distúrbio em nada ou em ninguém. De uma forma positiva, podemos sim controlar, o Grabovoi entra com esse conceito do controle, controlar tudo ao nosso redor através do nosso desenvolvimento espiritual, tá? Isso é muito pouco abordado quando se fala em Grabovoi, né? É por isso que virou número da sorte, virou vão anotar para dar 3 pulinhos para a gente poder manifestar dinheiro. Não, Grabovoi é um nível de profundidade tão grande, que eu diria que eu já não sou a mesma pessoa depois de começar a me aprofundar nessas práticas. E o mais interessante em toda essa trajetória é que realmente os problemas eles vão diminuindo os graus, até
que eles se tornem imperceptíveis, até que a gente começa a desconhecer a possibilidade de vivenciar algum problema. Eu falo um problema sério na vida, né? Às vezes até uma coisinha ou outra, mas problemas sérios, eles começam a ser minimizados e serem eliminados. E a gente começa a entrar no nível de felicidade, de alegria muito mais constante, tá? Então esses conceitos que o Grabovoi traz, eles são muito importantes para isso. E a gente termina aqui com os métodos de concentração. Eu não posso esquecer agora, querida amiga terapeuta, de trazer a dica poderosa para os seus atendimentos de terapia integrativa e que também valem para não terapeutas, caso a gente tenha aqui não terapeutas nos visitando. Dica poderosa para o seu atendimento de terapia integrativa, e eu vou te tirar da zona de conforto aqui agora, porque eu gosto de fazer isso, eu faço isso com meus clientes, faço isso com os meus alunos terapeutas, e eu quero fazer isso com você, porque é só quando a gente sai da zona de conforto que a gente cresce. E eu vou te tirar um pouquinho da zona de conforto agora, eu vou te falar algo, vou desmistificar algo muito importante, embora é um paradigma criado pela nossa sociedade. Eu vou te falar mais, isso é muito forte. Eu estava conversando dias atrás com uma aluna terapeuta sobre essa cultura brasileira que a gente tem e que a gente tem que começar a trabalhar isso para a gente poder quebrar essa egrégora de escassez, né, financeira na nossa vida e também levar isso para os clientes. Terapeuta integrativa, principalmente aquelas que estão em transição de carreira, que estão iniciando, né? Principalmente se você está iniciando a fazer os seus atendimentos, se você está começando, preste muito atenção no que eu vou te falar. Sempre busque uma troca equilibrada na sua prestação de serviço, na sua prestação dos seus pacotes e no recebimento do seu cliente, tá? Muito obrigada não é recebimento. Recebimento é a unidade monetária que a gente conhece hoje. Recebimento é dinheiro, tá? A gente está no mundo capitalista e o equilíbrio, o dinheiro, ele é uma vibração. Ele é resultado de uma vibração baseada na troca, tá? Então a troca monetária é uma troca energética e ela tem que acontecer. Quando a gente pensa em números de Grabovoi, quando a gente pensa em elevação vibracional, elevação espiritual, em controlar a realidade, criar os eventos que a gente busca, tá? E, mais ainda, manifestar prosperidade financeira, a gente pensa em troca ganha-ganha. O ganha-perde, ele é um desequilíbrio. O ganha-perde, tanto você ganhando como terapeuta e o seu cliente perdendo, você abusando dele de alguma forma, quanto o contrário, você dando muito e ele não te dando, e ele não te retribuindo com nada. O universo, não existe julgamento no universo. Não tem essa de que a aluna é boazinha ou malzinha, né? Ou o João ou a Maria é bonzinho ou malzinho. Existe o conceito de equilíbrio ou desequilíbrio. A linguagem que o universo conhece é a linguagem da vibração. Então, quando você fecha um pacote ou fecha algum atendimento com o seu cliente de terapia integrativa, você precisa de fazer algo equilibrado para gerar o conceito, né? Para gerar o ganha-ganha, né? Que a gente conhece como ganha-ganha, e gerar o conceito do ir e vir. Quando você quebra o equilíbrio, tá? É algo que eu ensino muito para as terapeutas quando a gente faz o treinamento do funil sempre fluindo. Quando a gente quebra esse equilíbrio, tá? É gerado uma trava. Uma trava que impede essa vibração de continuar fluindo, tá? De continuar indo e vindo. E quando gera essa trava e a energia fica presa, alguém sai, na verdade, em geral, ambas as partes saem, elas saem desvantajosas, né? Elas saem perdendo nessa troca. Porque se eu estou fazendo uma troca abusiva com você, vamos supor, a Cida está aqui conosco, tá? A Cida Rosário que está aqui com a gente. Cida, se eu chego para você e faço uma troca desvantajosa, eu quero ganhar alguma coisa em cima de você, em algum momento essa energia ela vai travar,
em algum momento, alguém vai fazer isso comigo lá na frente, tá? Então, é a lei de causa e efeito que existe em todas as dimensões do universo. Todas as dimensões existe a lei de causa e efeito. Na nossa realidade material também existe, tá? É o famoso yin e yang, tá? Então, tanto eu fazer mais do que receber, quanto eu fazer menos do que receber, é uma troca injusta e é uma troca desequilibrada. E aí, o que vai acontecer com você, terapeuta, se você começa a fazer isso? Esse foi um caso de uma terapeuta que é uma aluna minha e que está fazendo vários atendimentos e pacotes gratuitos, tá? E eu falei com ela que isso é grave do ponto de vista de energético, do ponto de vista de prosperidade para a vida dela. Por quê? Porque quando começa a existir esse desequilíbrio, qual a informação, né, no caso dessa querida aluna minha, qual a informação que ela está mandando para o universo? Ela está mandando a informação do universo de que ela dá muito e recebe pouco. E aí o universo, ele não tem julgamento. Ele não sabe o que é certo e errado. Ele vai enviar... O universo, ele é um espelho, tá? Ele é um enorme espelho. E ele vai enviar o mesmo para ela, tá? Ele vai enviar a mesma energia. Então, vão começar a aparecer constantemente situações na vida dela em que ela é abusada financeiramente, tá? Então, a lei do equilíbrio universal é a lei do ganha-ganha, tá? Ambas as partes, elas têm que ganhar, tá? Quando eu estava validando o método funil sempre fluindo, eu precisava de uma quantidade amostral de pessoas para poder fazer, para eu poder ter os resultados assertivos, né? Para eu poder levar isso de mão cheia para as terapeutas que eu faço, que eu leciono no treinamento, tá? Então, no momento de validação com alguns clientes, alguns potenciais clientes, eu fiz um ganha-ganha com eles. Eu fiz gratuito, mas em troca eles me davam a prova, né, de que aquilo funcionava, eles eram expostos, todos eles eram gravados, então eu fiz um ganha-ganha até certo ponto. Quando eu terminei a validação, eu lembro que teve uma pessoa, eu esqueci o nome dela, teve uma pessoa que fez e parou, porque ela, enfim, ela não teve tempo, enfim, não teve a disciplina necessária, e tempos depois, alguns meses depois, ela me procurou de novo, querendo fazer, e chamando algumas amigas para fazer junto. Então eu falei assim, olha, terminou o processo de validação e o pacote é tanto, né, as sessões é tanto, e aí acabou que ela não fez, não sei o que aconteceu. O ponto é importante deixar isso claro, tanto na sua mente como terapeuta, até onde vai, né, o seu doar, né, porque doar é muito importante, mas até onde vai para que não gere esse equilíbrio universal. Isso eu estou dando um exemplo aqui da terapia, porque eu falo com você, terapeuta, tá? Mas isso serve para qualquer relação profissional de prestação de serviço, tá? Ou de venda de algum produto. Em relação a serviço, isso é mais comum a gente ver, né? Isso é muito mais comum. E a nossa cultura brasileira, ela nos puxa muito, né, pro dar, né, e não receber. Isso foi criado ao longo dos anos, né? Tem toda uma questão histórica que a gente acabou se desenvolvendo dessa forma. Qualquer um que sai do Brasil vê que lá é completamente diferente. Lá eles não têm problema nenhum em te cobrar, problema nenhum em falar o valor, em problema nenhum quem tem que pagar vai lá e paga. Isso veio muito da nossa cultura. E isso é extremamente maléfico do ponto de vista energético, tá? E de acesso a uma vibração baixa, que é uma vibração de escassez, tá? Então, eu deixo você aqui, terapeuta, te tirando um pouquinho dessa zona de conforto, que é o meu objetivo aqui no Sempre Fluindo, né? Não, nem sempre eu sou mensageira de boas notícias. Em alguns momentos, do ponto de vista do ensinamento de Grabovoi, e do que eu tenho visto nas minhas alunas, terapeutas, né, em vários clientes que me procuram para o crescimento financeiro, eu também tenho né, que te trazer algumas informações que podem tirar um pouquinho daquela zona de conforto, mas que vão te fazer refletir um pouquinho de como que você está relacionando consigo mesma, como profissional, né? E como você está se autovalorizando como profissional. Porque se eu não me dou valor, ninguém vai me dar valor. Isso não é só na área profissional, é também em outras áreas. Mas aqui a gente está dando o exemplo da área profissional. Um caloroso abraço, nos vemos aí
amanhã na nossa jornada de autotransformação, trabalhando os métodos de concentração do incrível cientista Grigori Grabovoi. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui a página, não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que ele vai ser útil, né? E não deixa, para aqueles que ainda não nos seguem, não deixa de nos seguir aqui no Sempre Fluindo. Caloroso abraço, que tenham um dia de muita luz e nos vemos aí no próximo. Nos vemos no próximo exercício amanhã da jornada de autotransformação. Tchau, tchau.